Amém, queridos? Eu queria, por favor, que você abrisse sua Bíblia em Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11, a partir do versículo 1. Obrigado, minha sogra. Tá vendo? Me ama muito, né? Quero sim, minha sogra. Obrigado, viu? Tá vendo? Tem sogra melhor? Glória a Deus. Amém, queridos? Eu estou achando um pouco estranho, sabe? Está um pouco abafado o som do microfone. Estou achando que eu estou dentro de uma caixa de... O negócio não está bom, não. Amém, queridos? Quem abriu aí sua Bíblia, por favor, abra em Oséias capítulo 11, a partir do versículo 1. Quem é que estava aqui na Fire esses dias, na conferência? Glória a Deus. Eu ministrei essa palavra aqui na conferência e eu senti de Deus que eu deveria trazer para a igreja também. Então, se você já escutou essa palavra, me aceite aí um pouquinho, me aguente um pouquinho, tá certo? Mas eu creio que Deus também quer falar conosco aqui nesse dia, amém? Vamos ler? Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se ia da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso a imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para com eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltaram para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado, ou seja, instigado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar, ou como te faria como Zeboim? Meu coração está movido por dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o meu furor da minha ira. Não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor, este bramará como um leão, e o bramido aos filhos tremerão e virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como as pombas os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel ao seu santo. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar nesse instante. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essa palavra. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Eu oro, Deus, para que o Senhor fale, Deus, com cada um de nós, de maneira pessoal. Eu sei que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, de uma maneira específica. Eu sei que eu não posso ir além, Deus, do que a minha capacidade exige ou permite. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que toca em nossos corações de maneira pessoal. O Senhor é um Deus que sabe o que é que a gente precisa ouvir, que sabe o que é que a gente precisa, Deus, escutar. O Senhor é um Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. O Senhor é um Deus que não está alheio, Senhor, ao nosso sofrimento, aos nossos anseios, às circunstâncias que estamos inseridos. O Senhor é um Deus condescendente, que se abaixa, que se inclina para olhar para o teu povo. E eu clamo mais uma vez, porque a sua própria essência é essa: ser misericordioso, ser bondoso, ser, Deus, compassivo para conosco. Eu oro pela tua compaixão nesse momento, nesse domingo. Fala conosco, Deus. Eu oro também para que eu consiga trazer a tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor quer comunicar para a tua igreja. Deus, que também esses céus estejam abertos para ouvir a tua voz. Eu não aceito nenhuma interferência do diabo nessa hora. Eu declaro que a tua palavra, ela vai ser pregada, vai ser ouvida e vai frutificar no coração dos meus irmãos. A tua boa palavra vai alcançar solo fértil em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Quem não está também não tem problema. Deus nos ama do mesmo jeito, né? Porque às vezes a gente não está numa situação tão boa, mas Deus nos ama.
Amém, queridos? Nessa palavra, quem estava aqui na conferência, né, eu contei um pouquinho de como foi que Deus colocou em meu coração essa palavra. Eu estava para ministrar a palavra no sábado, na primeira sessão da noite, e eu estava orando durante a semana e pedindo: Senhor, fale comigo, me mostre o que é que o Senhor quer falar para os teus filhos. E a nossa conferência, o nome dela foi De Todo Coração. Então a minha percepção era que Deus, quando nos deu esse tema, esse título, Ele estava querendo falar que a gente deveria ter um coração totalmente inclinado. Por óbvio, claro, né? Se Deus está falando que a conferência é de todo coração, eu fiquei pensando, não, Ele quer que a gente o ame de todo coração, que a gente tenha as mesmas práticas que tinha quando a gente converteu. Então a minha percepção era essa. E aí Deus começou a falar algo diferente disso. Não que não fosse só isso, não que não fosse para nós termos um coração diferente, nos inclinarmos, mas Deus disse: olha, eu preciso que você traga para minha igreja que você só consegue me amar de todo coração se você entender que eu te amei primeiro. Sabe, e aí aquilo começou a me impactar. E aí, nesses dias aí na semana, quando Deus estava tocando no meu coração, falando alguns textos, me mandou ler o livro de Oséias. Eu li o livro de Oséias praticamente todo nesses dias, e me levou a assistir um filme. Talvez os irmãos já tenham assistido, inclusive eu e a Amanda ganhamos um presente excelente, o livro desse filme, o nome do filme é Amor de Redenção. Alguém já assistiu aqui? Então, um filme assim poderoso, que conta basicamente a história do livro de Oséias, não é? Então, o livro de Oséias fala muito disso. Quem é que já leu Oséias aqui? Então, o livro de Oséias, ele traz para nós uma mistura entre misericórdia e juízo, não é? Deus, em meio ao juízo que ele traria ao povo de Israel naquele momento, ele mostra o coração dele doído por estar fazendo aquilo. Então, esse livro de Oséias, né, Deus chega para Oséias e diz assim para ele: olha, Oséias, tu tem que ir casar com uma mulher prostituta, adúltera. E Oséias vai lá e casa com aquela mulher, tem 3 filhos com ela, né, e os nomes dos filhos são bem peculiares. Eu não vou entrar aqui em detalhes na questão dos nomes, mas cada um deles tem um significado especial. Depois leia o livro de Oséias. Mas o que é que Deus estava querendo dizer? Aquela mulher que Oséias casou, o nome dela era Gomer, era uma mulher prostituta. Então Oséias casa com ela, e o filme retrata muito bem isso, né? Casa com ela, traz ela para dentro de casa, tem 3 filhos, mas depois ela retorna a se prostituir, a traí-lo novamente. E às vezes a gente passa a enxergar o livro de Oséias como se fosse somente uma alegoria, mas não era uma alegoria. Ele casou realmente com ela, certeza absoluta que ele passou a amar aquela mulher, e aquela mulher o traiu. Então o que Deus estava querendo simbolizar para nós no livro de Oséias é que nós temos esse coração inclinado ao pecado, inclinado ao erro, inclinado à prostituição espiritual. Era isso. Mas o que Deus estava me dizendo era: olha, eu não quero que você foque no erro do meu povo. Eu quero que você foque no meu amor incondicional. Inclusive, esse texto que a gente acabou de ler mostra um pouco disso. O texto deixa muito claro, olha, Oséias dizendo, né, para o povo, Deus dizendo para o povo: eu te amei, eu chamei você do Egito, eu cuidei de você, eu dei comida a você, eu alimentei, e mesmo assim o que é que você fazia? Ia embora. Então o que é que acontece muitas vezes na nossa vida? Deus nos cuida, Deus faz tudo por nós, e o que é que a gente faz? Continua errando, continua indo embora. Mas o que Deus estava me dizendo, olha, isso não anula o meu amor por eles, por você. E eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso porque eu também me pego muitas vezes errando, falhando com o Senhor, deixando de dar honra àquilo que Ele merece. A gente começa a pecar contra o Senhor, porque a verdade é que dentro de nós, é como se estivesse tão incutido na nossa alma. Paulo fala isso, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele diz: dou graças a Deus por Cristo Jesus, o meu Senhor. Ou seja, a única possibilidade da gente se livrar dessa natureza pecaminosa dentro do nosso coração é por meio de Jesus.
Mas o nosso corpo, a nossa alma, né, as nossas entranhas são inclinadas ao pecado, a fazer as coisas erradas. Mas isso não anula o amor de Deus. O amor de Deus é um amor perseguidor, se é que eu posso falar desse jeito. Ele nos persegue até que a gente entenda que Ele nos ama. Então, em meio a essa correção que Deus estava dando para aquele povo, era uma correção. O povo de Israel naquele momento iria para o exílio, como foram para o exílio pelos assírios, mas Deus em todo momento diz: olha, vocês vão, mas eu quero vocês de volta, sabe? Eu não estou a ponto de estar com raiva de vocês, de não mais querer vocês do meu lado. Sabe quando nosso filho erra conosco? Davi e Luísa fazem alguma coisa errada lá em casa, eu vou lá, corrijo, às vezes boto de castigo, mas eu não estou com raiva deles ao ponto de não querer mais que eles estejam comigo. É um segundo, corrigi, ela me olha com aquela carinha dela e lasquei-me, começa a chorar, né? Parece que a correção, né, Edinaldo, é pior na gente do que nos filhos, né? O povo dizia isso, né? Não, porque é mais difícil para o pai bater, e o pior que é, eu não acreditava não nessa conversa, mas para a gente é muito mais disciplinar. Eu digo à minha filha, eu não quero disciplinar você, para mim é muito melhor eu estar aqui com você deitada no meu colo e a gente assistindo um filme junto, que é a nossa coisa em comum. Então, Deus é desse jeito, e na verdade Ele é muito mais do que a gente, Ele vai muito além do que isso. Eu vou falar um pouquinho sobre essas questões que estão dentro da nossa alma, né, entranhadas, eu digo isso, porque a verdade é que é muito difícil você fugir desse espírito de orfandade, que está dentro de nós de um jeito, dizendo que a gente não merece, que a gente não deve ficar com Deus, que Deus não se preocupa conosco, que Deus está alheio à situação. Quem já sentiu isso? Não estou sozinho. Que às vezes eu acho que é só eu que tenho esses brebotos, como diz Cleves, no coração, mas a verdade é que a natureza humana é assim. Então, esse livro, né, na verdade, ele traz para nós isso, olha, sofrimento de Deus em relação ao que o povo estava fazendo, porque quando a gente leu esse texto aqui de Oséias 11, a gente vê o sofrimento de Deus. Olha, eu te chamei do Egito, eu te amei, eu fiz isso, e você vai e sacrifica a ídolos. Nessa época, aqui, do texto, o povo de Israel estava tão corrompido, e por isso que ele chama de Efraim, tá? Você vai ver que quando a Bíblia está chamando o povo de Israel de Efraim, ele está querendo dizer que é o filho desobediente, tá? A gente vai ler um texto aqui que, para o filho desobediente, Deus ama o filho desobediente também, é uma coisa impressionante, porque a nossa tendência é a dizer, se você é desobediente, eu não quero nem ver. Quando o irmão sai da igreja e se desvia, tem uns que ficam com raiva, não é? É aquilo, presta, não é? Tem muita gente que fica, mas esse não é o coração de Deus. Deus não é assim, né? Então, ele mostra o coração de Deus sofrendo por aquilo. Olha, eu estou corrigindo você, mas não era o meu desejo corrigir. Não é porque eu estou inclinado, sabe? Eu tinha a sensação, não sei se vocês já tiveram, mas eu tinha a sensação que quando Deus estava me corrigindo, ou até me levando para um deserto, Ele estava feliz, Cléber. Eu ficava dizendo assim, rapaz, o senhor gosta disso, é? Porque eu estou aqui sofrendo, me acabando, aquele espírito de autocomiseração, triste, né? Não, Deus não me ama e tudo. Esses dias eu estava nessa choração, e a Amanda me perguntou como é que eu estava, para quê, rapaz? Eu disse a ela como estava, aí ela disse, Tiago, você está pecando, como é que você me diz assim? E aí foi conversar com a pastora, pastor, o negócio não está bom não. Eu já tinha aberto o coração para o pastor e já sabia como é que estava, e aí eu escandalizei minha esposa, pela forma que eu falei para ela, né? E eu fui para Deus, Senhor, minha esposa falou assim, se escandalizou comigo, ela disse, sim, porque você não devia ter falado para ela dessa forma. Você pode abrir seu coração para mim, que eu não vou ficar chateado com o que você está dizendo. Mas, para os outros, às vezes as outras pessoas vão ficar escandalizadas com o que você está dizendo, e você pode muito bem ser uma pedra de tropeço para outra pessoa. E eu aprendi, eu nunca vou falar das minhas entranhas assim, tão expostamente para alguém, que não vai entender, vai achar que o cabo está desviado aí, e pronto. Acho que ela pensou, acabou agora? Esse cabo vai se desviar? Está se sentindo desse jeito?
Mas às vezes passa coisa na nossa vida que a gente não entende. Sabe, a morte não é uma coisa fácil da gente entender, né? Estou falando disso porque agora eu recebi uma mensagem no grupo e tinha um amigo nosso que jogava futebol com a gente, numa pelada de terça-feira, ele teve um acidente de carro esses dias, acho que foi até perto de Jupi, Fábio, e faleceu agora de manhã. Então, para quem perde um parente, não é fácil. Então a pessoa fica muitas vezes revoltada, chateada com Deus e tudo. E assim, muitas vezes não tenho o que dizer para isso tudo. Mas Deus sabe, a Bíblia fala que tudo coopera, e tudo é tudo. E que Deus nos dê a graça de entender, porque às vezes as coisas que Deus faz, a gente não concorda muito. Quem é que já não concordou muito com as coisas que Deus faz? Ixi, vou levantar os 2 pés. Quantas vezes eu não concordei com o que Deus fez? Mas depois eu vi lá na frente que Ele tinha razão. Porque a Bíblia fala que não há conselho, não há sabedoria contra o Senhor. Amém? Então, o povo de Israel tinha feito de tudo, para vocês terem ideia, naquela época eles estavam passando os filhos dele, matando os filhos deles, sacrificando a um Deus chamado Moloque. Veja, você pegar o seu filho, era um Deus que, era uma estátua que ficava assim com as mãos, aqui dentro era um buraco que tinha fogo, e os filhos eram queimados, tostados nas mãos da estátua. Olha que absurdo. Mas eles estavam fazendo isso. E Deus estava dizendo que os amava. É uma coisa. Se fosse eu ia cá, cabra, safado, vou lhe dar uma pisa agora, boa. Como é que você faz isso com seu filho? Não é verdade? E ainda bem que Deus não é como a gente, porque senão fulminava tudo. Então, essa conferência, né, como eu estava falando para vocês, Deus começou a trabalhar isso no meu coração. E aí eu entendi, olha, e o título da palavra é esse, Gabriel vai passar aí, que o fundamento do nosso amor não é porque a gente, nas nossas dificuldades ou na nossa incapacidade de amar, essa é a verdade, a gente ama Deus. É o contrário, é porque Ele nos ama primeiro. É porque Ele me amou primeiro, é que eu tenho a capacidade, como um fruto, de amá-lo. Pastor Antônio Cirilo, ele tem uma canção que ele fala exatamente isso. Ele diz, olha, a semente desse fruto, eu sei que o Senhor me ama, e a semente desse fruto é o meu amor por você. Então só existe uma maneira da gente amar Jesus de todo o coração, é entendendo esse amor. É entendendo que Ele nos amou primeiro, que Ele fez de tudo por nós, que Ele entregou o seu Filho. Aí sim, Ednaldo, tem condição da gente dizer que o ama, em consequência, em resposta. O problema muitas vezes é que a gente está querendo amar o Senhor, querendo, entre aspas, comprar o amor dEle. Você sabia que você não é mais amado antes ou depois da sua conversão? Você sabia disso? Quem é que sabia? Você sabia que se você converter hoje, Deus não vai amar você mais? É estranho, mas é verdade. Então, eu não preciso fazer nada para Deus me amar como Ele me ama. Ponto. Tá? E aqui, para aquelas pessoas, né, que daqui a pouco vão dizer que eu estou ministrando, dizendo que eu não preciso mudar, que eu não preciso me transformar, não é isso, tá? Não estou querendo falar disso. O que eu estou dizendo é que, realmente, o que você faz ou o que você deixa de fazer, não faz com que Deus lhe ame mais ou menos. Agradar a Deus é outra situação, tá? Mas o amor dele continua o mesmo, porque é incondicional. Se é incondicional, obviamente não tem condição. Então eu não preciso fazer nada. Ele me ama antes da conversão do mesmo jeito, e me ama hoje do mesmo jeito. Então eu e você não precisamos fazer nada para que Ele nos ame mais. E isso, a meu ver, é libertador, não é? Porque a gente para de viver naquela função de que eu tenho que agradar a Deus de todo jeito, para que Ele olhe para mim e diga assim, eu te amo. Eu já vivi nessa sensação de que eu tinha que fazer as coisas para que Ele me amasse.
Geralmente quando você vive em um lar, né, desestruturado, onde você tem que fazer as coisas para que seu pai fique feliz, diga que ama, você tem essa tendência de levar isso para Deus, de entender o seguinte: peraí, então, meus pais se preocupam comigo. Tem gente inclusive que faz isso, tá? Fica doente para receber os cuidados. Por quê? Porque o pai e a mãe não elogiam, não estão perto de maneira nenhuma, mas quando a pessoa fica doente, o que é que chega? Uma maçãzinha, não é? Uma uva, dá uma atenção maior. Então a pessoa começa a dizer: peraí, então se eu ficar doente, se eu começar a chamar a atenção, se eu começar a fazer algumas coisas, eles vão me amar. E o que é que você faz? Transfere para Deus, infelizmente. Então, esse amor incondicional de Deus, ele não está submetido a esse tipo de ação. Eu não preciso fazer nada. Eu quero deixar bem claro e deixar bem distante aqui: uma coisa é Deus nos amar, outra coisa é Ele estar feliz, tá? Com as nossas atitudes, as nossas ações. É diferente, mas eu nem quero abordar isso, porque eu acredito que a Bíblia não precisa que a gente fique aí explicando o que ela está dizendo. Ela disse, e a Bíblia explica a Bíblia, tá? Então não preciso estar dizendo para vocês que tem que fazer isso. Não, Deus nos ama, está aqui posto, e eu quero ler uns textos com vocês para provar isso de uma maneira assim bem forte, tá? Abre comigo aí em Oséias o texto que a gente leu. Nós vamos ler 2 textos de Oséias. Oséias aqui capítulo 11. Olha o que é que Deus está dizendo para esse povo: quando Israel era menino, eu o amei. O que o profeta está querendo dizer? Olha, você era menino, você não fez nada, e eu estou te amando. Ednaldo, quando os meninos eram pequenos, pagavam alguma coisa de conta lá, na tua casa? Tu ficava com raiva deles por isso? Não. Daniel agora está mais velho e vai começar a pagar umas continhas. Mas o que Deus estava querendo dizer era o seguinte: olha, você era uma criança, você não fazia nada, não ajudava em custo nenhum, mas eu te amei. Eu te amei. E ele continua: e do Egito eu chamei o meu filho. Ou seja, do pecado, Egito simboliza o pecado, eu chamei o meu filho. Quanto mais eu te chamava, quanto mais você se ia da minha presença. Vê, que absurdo. Eu estou te chamando e você está fazendo as coisas erradas. O que é que nos afasta da presença de Deus? Pecado. Então está incutido no texto que eles estavam pecando. E eu mais amava. Veja. Vocês se iam da minha presença, sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso às imagens de escultura. Eu, todavia, os ensinei a andar. Tomei-os nos braços, mas não atinaram que eu os curava. Versículo 4: atraí-os com cordas de amor, com cordas humanas, com laços de amor. Fui para com eles como quem alivia de um jugo e as suas queixadas, e me inclinei para dar de comer. Vê, isso aqui é o retrato de como Deus nos ama. Olha, tu não está fazendo nada, está fazendo as coisas tudo errado, está matando teus filhos, está sacrificando aos outros ídolos, não estás nos meus caminhos, não está fazendo o que deveria, mas eu te amo. Não impede correção, tá? Abra aí, por favor, também, nesse mesmo texto, vai voltar algumas páginas, Oséias 7, versículo 10. Oséias 7, versículo 10. Olha o que é que diz: a soberba de Israel abertamente o acusava, todavia não voltaram para o Senhor, seu Deus, nem buscaram em tudo isto, porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, chama ao Egito e vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-lo-eis segundo o que tem ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição para eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas falam mentiras contra mim. Clamam a mim de coração, mas dão uivos em suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas para mim se rebelam. Olha o que é que Deus está dizendo: olha, vocês ficam até dizendo que estão me buscando,
gritando, dando uivo, mas vocês não estão me buscando. Se vocês estivessem me buscando, eu os amaria. Então a gente vê que mesmo na correção, o desejo de Deus não é outro, senão nos amar. Então a gente tem que tirar da nossa cabeça, eu não sei se vocês já tiveram isso, mas eu já tive, aquela sensação de que Deus, a qualquer momento, qualquer falha que eu tiver, Ele vai descer de lá e vai me dar uma lapada, vai ser uma cajadada, vai estar com um raio lá, feito Zeus, né? Jogado lá de cima, morre todo mundo aí, esse camboide triste, não faz nada que preste. Eu sinceramente, eu sempre tive essa sensação, de que eu precisava andar certinho nessa linha aqui, porque se eu não andasse nessa linha e errasse alguma coisa, a coisa ia complicar. Mas a gente está vendo aqui que Deus não é assim. Para a gente finalizar esses 2 textos, que eu queria ler com vocês, Jeremias 31, abra aí por favor. Jeremias 31, versículo 18 a 20. É importante, tá, que a gente leia esses textos, porque a própria Bíblia está mostrando para a gente como é o amor de Deus. Olha o que é que diz, versículo 18: bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado como um novilho ainda não domado, converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Olha o que é que Deus diz, não é para mim, Efraim, um filho precioso, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quanto falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele, comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Veja, é a Bíblia que está falando, tá? Olha o que é que ele está dizendo, quanto mais você erra, quanto mais eu vou contra você, mais o meu coração se comove para com você. Veja que absurdo. Quanto mais você fala, quanto mais eu te corrijo, mais o meu coração se inclina para você, e eu te chamo de filho das minhas delícias. Como é que é isso, Ednaldo? Imagina Daniel faz uma besteira, e tu diz, você é meu filho, que eu tenho prazer. É isso que o texto está dizendo. O amor de Deus chega a esse ponto. Sabe, isso aqui me chocou, sinceramente. Porque e volto a dizer, tá? Correção Deus vai dar, Ele não deixou de corrigir seu povo. Veio aí a vara, durante 70 anos eles foram para o exílio. A outra parte de Israel foi para a Síria. O povo de Judá foi para Babilônia. Eles foram corrigidos, tá? Mas perceba o amor de Deus por aquele povo, por nós. E a sensação, eu não sei se vocês já tiveram, mas a sensação que eu tinha muitas vezes era que Deus tinha mais amor por aquela pessoa que estava de fora, que estava fazendo as coisas erradas, do que por mim. E na verdade, Deus ama tanto os de fora, como a nós. Porque não depende do que a gente faça. Não depende do que a gente faça. Por vezes, Deus tenta mostrar para nós que o amor dele é incondicional, trazendo figuras do amor terreno. Qual é o amor que mais se assemelha com Deus aqui na terra? Amor de mãe, né? O cara, quando fica revoltado da vida, ele escreve uma tatuagem no braço dele assim, é vida louca, e no outro braço é amor só de mãe. Já viu? É ou não é? Aquelas tatuagens de cadeia, já viu? Aquela tinta. Mas tem lá, amor só de mãe. Por quê? Os pais têm falhado, tá? Os homens têm falhado em amar seus filhos. As mães não. Pode ver, eu sou advogado e eu sei, porque quando a gente vai no presídio, quando a gente está trabalhando, a gente percebe que o homem é o primeiro, o pai é o primeiro a deixar o filho e não ir visitá-lo. As mães não. Dificilmente uma mãe deixa de ir. Então lê comigo o que é que Isaías, lembrando desse amor, para que a gente possa entender o quanto Deus nos ama, diz. Vê aí, abre comigo Isaías
por favor, capítulo 49. Isso, Isaías 49, versículo 15. Lembrando do que a mãe faz, tá? Para poder dizer, olha, parece um pouco, tá? Um pouquinho, o meu amor é muito maior, mas parece um pouquinho. Aí ele diz, olha, acaso pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Vê que declaração de amor Deus dá para o povo de Israel e para nós, claro. Olha, é impossível que uma mãe esqueça de amamentar o seu filho. Não é verdade? E Deus está dizendo, olha, ainda que essa mulher se esquecesse, eu não esqueceria. Eu gravei vocês na palma das minhas mãos. Que coisa linda que Deus está dizendo aqui. Esses textos mostram para nós que Deus nos ama, independente do que a gente faça. E aí é interessante que algumas coisas dessa palavra que eu estou ministrando para vocês aqui, Deus começou a falar comigo num livro chamado Manso e Humilde. E aí eu tomo até cuidado para falar, porque é um pouco estranho o que eu vou falar para vocês, tá? Mas, nesse livro, Manso e Humilde, o autor diz o seguinte, que Deus tem uma obra natural e Deus tem uma obra estranha. Ele diz, olha, Deus se compraz na misericórdia e o seu juízo é uma obra estranha. A misericórdia é aquilo que Deus mais se alegra em fazer, e o juízo dele é a sua obra estranha. Quando eu li isso aqui, Cléo, eu disse, mentira, heresia, triste. Deus não é assim não, porque Deus é justo e é bondoso. Não é verdade? Quais são os atributos que Deus tem? Bondade, amor, justiça. Então Deus não é particionado, ele é um pouco bom. Não, ele é tudo isso ao mesmo tempo. Mas, vamos ler a Bíblia? Deixa a Bíblia falar. Esses textos que a gente já leu, mostram um pouquinho. Mas vamos deixar a Bíblia falar? Abre comigo aí, por favor, em Isaías 28, versículo 21. Depois, se você quiser ler em casa, tá, para entender o contexto desse texto, mas a gente não tem tempo, tá? Eu preciso caminhar para poder ir para o segundo ponto da palavra. Mas veja o que é que Deus diz. Isaías 28, versículo 21. Vamos ler do versículo 20, tá? Para a gente dar um contexto melhor. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela. O cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir. Versículo 21. Porque Deus se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha. É estranho. E para executar o seu ato inaudito, ou seja, que nunca foi ouvido, que nunca foi realizado. Sou eu que estou falando besteira? Tá aí, viu? Vamos continuar para a gente ver se realmente Deus tem uma obra estranha. Abre comigo em Ezequiel 33, 11. Eu vou ler para você, não precisa abrir não, tá? Se vocês quiserem marcar referência, senão não vai dar tempo não. Olha o que é que Ezequiel 33, 11 diz. Tão certo como eu vivo, se você for rápido de endereço pode abrir. Tão certo como eu vivo, declara o Senhor soberano, não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer que eles voltem dos seus caminhos maus e vivam. Vejam, voltem dos seus caminhos maus. Qual é o desejo de Deus? Que o ímpio morra. Diz assim, essa tua de desgraça tem que morrer mesmo, presta para nada. É assim? Não, eu não tenho prazer na morte do ímpio, o meu prazer é que ele primeiro se converta e viva. Vamos continuar. Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento.
Salmo 30, versículo 5, tá? No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Veja, ele falou que não tem prazer na morte do ímpio. Então não é natural de Deus e castigar somente. Segundo, ele diz que a ira dele dura um momento. Jeremias 44, versículo 3. Diz assim, palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus moradores na terra do Egito, e em Migdol, em Táfnis, em Mêfis e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: viste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que hoje são elas uma desolação, ninguém habita, por causa da maldade que fizeram, para me irarem, começando eu de madrugada, e lhes enviei meus servos, para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses que nunca lhe conheceram, eles e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhe enviei meus servos, os profetas, para lhe dizer: não faça essa coisa abominável que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para converterem da maldade, para queimarem incenso a outros deuses. Veja, o que é que o texto está dizendo aqui? Que Deus enviou o juízo por quê? Porque eles provocaram Deus a fazer aquilo. Vamos ver agora Deuteronômio 32, 21. Olha o que é que diz: olvidaste a rocha de que te gerou, e esqueceste do povo que te deu o seu ser. Viu isto o Senhor e os desprezou, por causa da provocação dos filhos e das filhas. E disse: escondereis dele o meu rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça perversa, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocam com aquilo que não é Deus. Vê, para Deus agir assim, o que é que precisa? De uma provocação. Deus só vai agir em juízo quando nós o provocamos. Então, por que o autor diz que é uma obra estranha, Cleia? É porque não é natural dele fazer isso. Ele só faz isso porque foi provocado insistentemente. O povo de Israel provocou ele aqui pelo menos, 700 anos. Pelo menos 700 anos para o julgamento vir. Veja o que ele diz no texto: eu mandei os meus profetas para vocês dia e noite, começando de madrugada até de noite. E vocês me provocaram a ira, e por isso eu fiz. Por isso que o autor diz: não é a obra natural de Deus justiçar alguém. Veja, Deus precisa ser provocado para amar a gente? Ele precisa ser provocado para amar a gente? Não, ele já ama. Jesus via alguma coisa e o que é que ele dizia? As minhas entranhas, as minhas compaixões estão para aquela pessoa. Eu não consigo, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque ele via a miséria, ele é misericordioso. Para a gente fechar, para depois não dizer que Tiago está inventando coisa, vamos ler a Bíblia. Porque existe um princípio na hermenêutica bíblica, que é: a Bíblia explica a Bíblia. Eu não preciso explicar, ela está dizendo. Então vamos lá, Naum capítulo 1, versículo 3. Se você for rápido, pode abrir, senão eu vou ler para vocês. Olha o que é que diz Naum capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Veja, o que é que ele está dizendo? É tardio em irar-se. No original, ele diz que Deus é um Deus de longas narinas, né? Parecido comigo. Longas narinas, ou seja, ele não é aquele boi que bufa. Sabe o boi que fica logo com raiva, sai logo aquele desenho animado, tem isso, né? Deus estava falando comigo nesse texto, que eu estava me irando rapidamente com Luísa, em casa. E Deus disse: eu não sou assim como você está sendo. Por que você está sendo desse jeito? Então longas narinas é nesse sentido, olha, o ânimo dele é longo. Ele não vai se irar com você a quadra. Você precisa provocar a ira de Deus para que ela haja. E aí, por último, Isaías 54, versículo 7 até versículo 8,
Anotem as referências, orem em casa, tá? Porque às vezes Deus ofende a nossa mente, né? Boto no meu Instagram, no WhatsApp, né, Marco? Marco fica tirando onda comigo. No meu WhatsApp tem assim: Deus ofende a mente para revelar o coração. E é verdade. Talvez você saia daqui ofendido com o que eu estou dizendo, mas é a Bíblia. Fico com raiva de Deus. Ou não. Como Edinaldo diz, né? Problema teu. Veja aí, Isaías 54, versículos 7 e 8. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi a minha face, mas com grandes misericórdias, não, embaixo, mas por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeci de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Veja, por um breve momento eu me irei. Então perceba, o que a gente verifica é que Deus, ele precisa ser instigado para corrigir. Agora vamos ver o contrário? Abre aí comigo, por favor, Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, versículo 5 ao versículo 7. Contexto, tá? Para vocês poderem entender o que é que estava acontecendo ali. Moisés era apaixonado por Deus. Moisés disse assim: Deus, eu quero ver a sua face. Deus disse para ele: Moisés, você não tem condição de me ver. Se você me ver, você vai morrer. Agora, eu vou te deixar numa fenda de uma rocha, eu vou passar e tu vai me ver de costas. Então é esse momento aqui, quando Deus passa por Moisés, isso é Deus falando dele mesmo, tá? Vejam, eu mostrei para vocês pelos textos bíblicos que Deus precisa ser provocado para se irar. Agora veja o que é que Deus fala dele mesmo. Tem alguém que fala melhor do que dele mesmo? Ele mesmo. Eu doido para ter uma pregação dessa. Imagina aqueles homens no caminho de Emaús, Eduardo. Jesus pregando dele, eles falando mal de Jesus para Jesus, olha, sem saber. E Jesus pregando para eles. É Deus falando dele, tá? Vê. Versículo 5. Tendo Deus descido na nuvem, ali esteve junto do povo e proclamou o seu nome. E passando o Senhor por diante deles, clamou. Quem clamou? O Senhor. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Você vê aqui ele falando de alguma ira até agora? Até agora não. Grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em quantas gerações? 1000 gerações. Guarda o quê? Misericórdia em 1000 gerações. Que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, visto que a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta. Vamos comparar o que Deus disse? Deus misericordioso, longânimo, tardio em irar-se, benevolente, fiel, que a misericórdia dele é de quantas gerações? E a ira dele? Terceira ou quarta geração. Compara aí. O que é maior? 1000 gerações ou terceira ou quarta geração? Entende? Por isso que a Bíblia está mostrando que não é natural de Deus ele se irar. A verdade é que ele quer se inclinar para nós, porque nos ama. Aí você me pergunta: Tiago, por que Deus nos ama? Eu vou lhe responder com duas, para mim é muito simples isso, tá? 2 palavrinhas. Não sei. Eu não sei. Por que ele me ama? Eu sei. Aprove a ele, Cléia. Eu não sei como, mas ele ama. Talvez seja porque ele é amor, ele não tem amor. Então, qual é a obra natural de Deus? Então, cuidado, óbvio, tá? Deus, ele é justo, ele vai sim, ele vai condenar tudo que está sendo de errado na terra. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz isso muito claramente, que ele vai pisar o lagar é sangue mesmo, tá? Ele vai justiçar, não adianta. Vai acontecer, ele já fez isso outras vezes, vai fazer de novo e de maneira total e completa, completando o que ele fez, mas essa é a obra estranha. Amém? Deus não fica assim direto. Isso, se você perceber isso, vai te salvar
da doença da legalidade, que eu vou falar daqui a pouco. Porque o que é que a gente vive em função de fazer? Agradar a Deus para que Deus me ame, como um mendigo. E eu e você não somos. Porque não adianta o que eu e você façamos, Deus não vai me amar mais ou menos. Ele me ama desse jeito aqui que a Bíblia está explicando. O que é que a Bíblia diz sobre por que Ele me ama, por que Ele me amou primeiro? Vê o texto. 1 de João 4,19, ele diz, olha, nisto consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus primeiro, mas porque Ele nos amou. É isso. Não depende de você, meu querido, não depende de mim o amor de Deus. E isso eu quero que fique muito bem registrado no nosso coração. Tá? Tem uma frase muito forte, Deus ama todos, mas não confia em todos. Isso é verdade. Ele não nos deixa de amar. Agora, se você quer ser uma pessoa para com Deus de confiança, aí você tem que ser de caráter, você tem que... Mas isso não muda o amor dele por nós. Amém? Tem que ficar isso muito claro. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é isso. O fundamento é, Deus nos ama. A partir disso, eu tenho como amá-lo. Amá-lo em meio ao que, Tiago? Segundo ponto, resposta. Só há uma forma de amar a Deus da maneira correta, em resposta ao amor que Ele tem por nós. Só. E eu falo isso aqui com muita propriedade, tá? Porque a verdade é que eu vivi um relacionamento, Cléia, com Deus baseado na performance. Baseado no que eu podia fazer. Eu vivi um relacionamento baseado na entrega. Peraí, eu amo a Deus tanto, então eu tenho que entregar. E aí Deus vai me amar, sabe? Peraí, eu era tão de um jeito, contando aqui os podres, eu era tão de um jeito, que eu fazia uns propósitos para ler a Bíblia. Aí eram 7 capítulos. Se eu não lesse nenhum dia, no outro dia eu tinha que ler os 14. E no outro dia, 21. Mas, meu Deus, uma vez eu disse ao Senhor, Deus, eu vou ler a Tua palavra, eu faço um voto contigo, vou ler a Tua palavra em 10 dias. Eu tentei, pessoal. Eu entrei no meu quarto, e eu fiquei, lia 44 capítulos por dia. Eu li, eu tentei o máximo, mas eu não consegui não. Era um relacionamento baseado em jejum, em vigília. Aí eu tinha que buscar mais, eu tinha que ir para a igreja mais. Eu lembro que uma vez eu arranquei um dentiqueiro para ir para uma escola de adoradores. Eu disse assim, eu não vou perder a escola de adoradores não, Cléia. Aí fui lá, eu tinha que realmente arrancar o dentiqueiro, mas não precisava ser naquela hora. Aí o que é que eu fiz? Não vou ser liberado do trabalho. E na minha cabeça, na minha cabeça, eu só mostraria para Deus que amava Deus fazendo aquilo. Aí o que é que eu fiz? Arranquei, Cléia, o dentiqueiro, tomava os remédios, fui para a escola de adoradores. Quando o efeito passava, Naldo, eu ia me embora, que não aguentava. Nem o dente e nem a conferência. Porque eu queria mostrar para Deus que eu estava apaixonado por Ele e que eu tinha que estar lá. E dentro de mim também existia, porque eu também estava chateado com Deus, porque eu dizia assim, Senhor, eu quero te buscar e eu estou aqui trabalhando. As outras pessoas vão mais avançar e eu não vou, porque eu quero crescer e tudo. E aí Deus, muito tempo depois, me disse assim, lembra daquela pessoa que tu ficava olhando e me dizendo, olha, tal pessoa está crescendo e eu não vou, vê como é que ela está hoje e como é que tu estás. Ela não se submeteu ao que eu queria, e tu achando que está lá na escola de adoradores, olha, era só isso a vida cristã, fica aqui no meu deserto, que eu vou te preparar, sabe? Mas veja o cúmulo, para arrancar um dente. Aí eu botava gelo, Cláudio, era gelo, sorvete por cima, não tinha jeito. Então, o que é que eu estava querendo fazer? Eu estava querendo comprar o amor de Deus. Trocando em miúdos era isso. Eu estava querendo comprar o amor de Deus. Porque eu ficava baseando nas noites de sono perdido, nas pessoas que precisavam de mim de madrugada, e eu ia lá para cuidar, para discipular, expulsar demônio de madrugada. Era assim. E na minha cabeça o que é que eu estava fazendo? Olha, em um certo sentido,
eu estava querendo dar o meu melhor para Deus, mas dentro de mim existia uma necessidade de Deus me notar, porque o meu relacionamento com Ele era baseado nisso. Eu queria que Ele me visse, eu queria que Ele me olhasse e dissesse assim: tu não é a pior desgraça do mundo não, vem cá, tem um lugarzinho para você. Veja, que doença. Só sou eu que penso assim, né? Fico só olhando. A verdade é que dentro da minha alma existia uma necessidade quase que compulsiva mesmo. Era compulsivo, para Deus me ver. E assim, eu levei isso muito do relacionamento com meu pai, né? Meu pai sempre foi um cara muito correto, né? Muito trabalhador. Meu pai nunca teve preguiça de trabalho, né? Por exemplo, na época que eu e minhas irmãs nascemos, naquela época não tinha essa história de você pagar o parto dividido no cartão, né? Como Clécio diz, eu não quero que você me diga o valor, me diga em quantas vezes divide. Não tinha isso não, ou tinha o dinheiro ou não tinha. O que é que meu pai fazia? Ele virava à noite trabalhando, e no outro dia não tinha essa historinha de dizer que estava cansado não, viu? Ele ia também trabalhar. Para quê? Para ganhar dinheiro, juntar o dinheiro total, que era para fazer o parto da gente, porque minha mãe tinha dito: não quero não, viu, Salomão? Não vou fazer parto num hospital público não. Vê, abusada, vem. E aí meu pai, o que é que ele fazia? Já está na hora de eu ir embora, o telefone tocando. Então eu vivi vendo isso do meu pai. Então o que é que eu pensava? Eu tenho que ser assim também, porque se eu não for assim, aí eu comecei a estudar para concurso. O que é que eu fazia? Meta maluca. Eu tenho que estudar todos os dias 10 horas por dia. Se eu não estudar 10 horas, eu não vou passar em concurso. Aí eu acordava 6 da manhã, um sono triste. Aí o que é que eu fazia? Água gelada, botava lá numa pia que tinha na área de serviço da minha casa e mergulhava a cabeça dentro. E levantava para ir estudar. Às vezes quando eu estava com sono, eu pegava água gelada e botava nos meus pés, que eu estava lá sentado para estudar. Aí o que é que acontecia? Quando eu estava estudando, às vezes, porque quem estuda para concurso muitos anos sabe, começa a doer tudo, a coluna não aguenta mais, porque é muito tempo, nó nas costas, eu tenho nó em todo canto, que era muito tempo estudando. Aí, quando eu parava um pouquinho, não estou aguentando as costas, deitava um pouquinho no sofá, quem subia? Meu pai. Aí a sensação que eu tinha, vagabundo, estou trabalhando aqui com sua bexiga, esse cabo aí, vivendo das minhas custas, com 19, 20 anos, sem fazer nada da vida. Era a sensação que eu tinha. Então o que é que eu fiz? Eu levei para Deus. Só troquei o pai. Só troquei o pai. Então agora com Deus é isso. Eu tenho que discipular todo mundo, eu tenho que supervisionar, eu tenho que multiplicar célula, para que Deus me veja. Para que eu tenha um lugarzinho do lado dele, ó. E aí um tempo, na conferência do ano passado, uma pessoa veio orar por mim, a pastora que estava aqui conosco, né, lá de Brasília, e ela diz: olha, eu vejo um menino, um garotinho pequeno, sorrindo, faz sentido para você alguma coisa? E assim, na hora eu não pensei, sabe? Mas, depois que ela falou, eu comecei a orar, me veio uma imagem, eu bem pequeno, acho que eu tinha em torno de 9 anos, e bem pequenininho, e aí ela disse: olha, Deus quer aquele garoto de volta. Eu não entendi, certo? Eu não entendi. E depois Deus foi clareando e Ele me disse assim: veja, o que eu estava querendo dizer é que eu não estou chateado porque você cresceu. Não é isso. É porque eu tenho prazer naquela criança pequenininha, de lá que não fazia nada, mas que tinha um lugar do meu lado. Sabe? E aí, depois eu vi, Ednaldo, da imagem, sabe? Não sei se vocês já tiveram isso, né? Deus às vezes abre uma imagem na nossa mente. E eu via, Cléia, Deus pegando na minha mão, a minha fisionomia era aquela de criança, e eu olhando para Ele sorrindo, assim. E Ele feliz comigo, porque eu estava daquela idade. Vê? Então o que é que Ele estava querendo dizer? Você não precisa fazer nada. Mas eu baseei o meu relacionamento. A verdade é que a gente tem 2 maneiras de viver, queridos, no Evangelho. A primeira, de viver a vida cristã, né? Você pode viver para o coração de Cristo ou a partir do coração de Cristo. Certo? Preste atenção. Eu posso viver para o coração de Cristo
ou a partir do coração de Cristo. Eu posso viver para o sorriso de Deus ou a partir do sorriso de Deus. Eu posso viver para me unir a Cristo ou a partir da união com Ele. O que é que eu estou querendo dizer? Que você tem duas opções de vida. Ou você entende que você é amado e você vive a partir disso, ou você acha que não é amado e fica correndo atrás desse amor por resto da vida. E o espírito de orfandade matando você, acordando todo dia de manhã achando que não é amado e que tem que fazer alguma coisa. Aí o que é que vai acontecer já já? Burnout, depressão, ansiedade. E eu estava com isso, ansiedade, e eu não sabia de onde era que vinha. Olha de onde vinha. A grande batalha, diz nesse livro que eu falei para vocês, né, Manso e Humilde, a grande batalha do homem, ele diz, e eu quero ler o que ele disse para vocês, a grande batalha da vida cristã é alinhar o nosso coração com o de Cristo, é acordar de manhã e substituir a mentalidade natural de órfão por uma mentalidade livre e plena de adoção na família de Deus. Veja que poderoso. A verdade é que a gente tem uma inclinação natural para viver em função de um abraço, de um afago, de um amor de alguém. Mas a gente não precisa fazer isso. Veja, dentro de nós, guerreia dentro de nós essa mentalidade. A gente tem uma inclinação crônica e sutil para achar que nossa obediência fortalece o amor de Deus por nós. Se eu obedeço, eu estou fortalecendo o amor dele por mim. Quem já sentiu isso? A maioria de nós. Tem duas maneiras de viver, queridos: para as obras, ou por causa das obras eu sirvo a Deus. Se você vive uma vida dessa mentalidade, porque veja, é muito diferente a gente ser das obras ou fazer as obras, se é que vocês me entendem. Uma coisa é eu servir a Deus, Cláudia. Estou aqui na Flame, estou fazendo de tudo para o Senhor. Outra coisa é eu ser das obras. O que é que significa ser das obras? É entender que Deus só me ama se eu estiver fazendo alguma coisa para Ele. Então, por exemplo, aquela pessoa que deixou de ser líder de célula, que deixou de servir, que deixou por alguma situação de discipular, Deus não ama. Veja que mentalidade terrível. Ser das obras é marchar na direção errada, é ter enraizado dentro de si um espírito de legalidade. É achar que, olha, eu sou muito isso, sabe? Meritocracia para mim sempre foi a melhor coisa. Porque na minha cabeça é, se eu faço, eu recebo. Se eu não faço, também não recebo. Mas Deus não é assim. O que é que a Bíblia diz? Deus dá aos seus enquanto dorme, ó. Às vezes eu me atrapalho nesse texto, né? Mas é mais ou menos assim, tá? Vou parafrasear. Se Deus não está lá guardando a obra, em vão vigia o sentinela. Quem não está lá, se Deus não faz alguma coisa, não adianta você vigiar, não adianta você fazer nada. Isso o que é que Deus está querendo dizer? Não é por você, é por mim. Não quer dizer, e tá, eu gosto de frisar isso, porque às vezes o povo vai dizer aqui, vai sair daqui dizendo, então agora eu vou ficar sem fazer nada, eu vou ser preguiçoso. Não, aí tenha vergonha na cara, vá trabalhar, estudar, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Jesus nunca foi preguiçoso. Você pode ver que todo mundo que trabalhou na obra do Senhor, Deus chamava ele quando eles estavam fazendo o quê? Trabalhando. Não é isso. O que você tem que entender é que não é pelos seus méritos, não é pelo que você faz, é pela bondade de Deus. As células, na minha visão, as células multiplicavam por causa de mim, pessoal. Essa é a verdade. Eu achava que era porque eu trabalhava, eu orava. Olha, eu oro, aí multiplica. Aí eu orava e não multiplicava. Toma, besta. Que a pessoa acha assim. Isso tem que ser feito, queridos? Tem que orar? Tem. Tem que jejuar? Tem. Tem que buscar o Senhor? Tem. Mas não por uma performance. Sabe? Não é por isso. É porque você, em resposta ao amor dele, você quer estar com ele. É porque é a obra do meu Pai, eu quero estar com ele na obra dele. É isso. Entendem? É em resposta.
E aí, no livro ele dá um exemplo que é muito interessante. Ele diz que um filho começou a ter uns hábitos estranhos. Em casa ele levantava, ia lá e arrumava e lavava todos os pratos e arrumava a casa. A mãe olhou e o pai olhou, achou estranho, nunca fez. No outro dia ele imitava tudo que o pai fazia. Eles olharam, acharam estranho. No outro dia ele foi lá, acordou bem cedinho, arrumou a casa toda. Aí o pai e a mãe acharam estranho, né? O pai e a mãe sabem o filho que tem, né? Chegou junto. Filho, o que é que está acontecendo? Ele disse, não pai, é porque eu estou querendo alcançar um lugar aqui nessa família. Aí o pai disse para o filho, olha, você não precisa fazer nada para alcançar um lugar, você é da família. Então você não precisa me pagar nada para estar onde você está. Mas é muitas vezes o que a gente está fazendo. A gente está fazendo de tudo para pagar a Deus e alcançar um lugar na família. Mas não é nisso que consiste o amor de Deus por nós. Para a gente encerrar, eu queria inclusive pedir ao Ministério de Música de Louvor que pudesse subir. Abre comigo em João capítulo 4, versículo 19. Vai falar um pouquinho disso, tá? João capítulo 1, não, 1 de João capítulo 4, versículo 19. Dei a referência errada para vocês. Diz assim, olha, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados, tá? Então vê, por que a gente ama Jesus? Porque Ele nos amou primeiro, enviou o seu Filho. E aí Paulo, ele dá a resposta ao que a gente tem que ter como vida cristã. Segundo aos Coríntios 5, versículo 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que nos amou e ressuscitou por nós. Então, qual é o meu amor? É em resposta ao que Deus fez. Então, porque Ele me amou primeiro, eu não tenho condição de não entregar para Ele um amor. Mas primeiro Ele me ama. Eu queria que você ficasse de pé. Por favor, eu até peço desculpa que eu atrasei um pouquinho, adiantei um pouco, né? Demorei mais do que o esperado. Mas eu queria que você fechasse seus olhos agora. Se você pudesse fechar seus olhos. E eu queria que você pensasse nessa palavra, né? Sobre o amor de Deus por você. Os meninos vão estar ministrando uma canção que fala muito sobre isso. Eu pedi para eles ministrarem. Mas eu queria que você não, sabe, se distraísse com ninguém que está do seu lado. Agora fosse só você e Deus. Que você pedisse a Ele, Senhor, me revela esse amor. Eu não entendo que o Senhor me ama desse jeito. Seja honesto com Deus.